Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por acessar o canal e nós desejamos que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje, ela está baseada no Salmo de número 1, no primeiro Salmo. À medida que formos realizando as aplicações, eu estarei fazendo a leitura dos versículos para vocês. Mas, a princípio, existe uma coisa interessante a destacar. Esse é um salmo que tem como título Os Justos e os Ímpios, e é justamente um salmo que vai nos ensinar a discernir, a diferenciar e caracterizar esses dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios. Logo no primeiro versículo, nós temos a utilização do termo bem-aventurado. Essa é uma expressão muito conhecida da gente, né? E é uma expressão que comumente a gente usa como sinônimo de feliz. Então, quando o salmista diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, é a mesma coisa de dizermos, feliz é aquele que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Então, nós observamos também, né, através da leitura desse salmo, que os bem-aventurados são alvo do favor e da graça do nosso Deus. A primeira aplicação que nós podemos fazer, de acordo com o versículo 1, é de que, diferenciando, né, justos e ímpios, é que o justo, ele precisa saber a quem pedir conselhos. Diz assim o versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós sabemos que nós temos um conselheiro por excelência, o conselheiro por excelência, né? De acordo com a palavra do nosso Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, a palavra apresenta Jesus, né, Cristo Jesus, como sendo o maravilhoso conselheiro. Então, nós sabemos que temos o conselheiro por excelência. Então, tudo que venhamos a querer fazer, tudo que queremos realizar nas nossas vidas, decisões a serem tomadas, então tudo que estiver em nossa mente precisa ser colocada diante do nosso Senhor em primeiro lugar, porque é Ele quem nos direciona, é Ele quem dirige os nossos passos. No entanto, queridos, quando nós partimos para o plano dos nossos relacionamentos interpessoais, nós temos amigos, nós temos pessoas em que confiamos e é isso que o justo precisa compreender, que ele precisa se aconselhar, pedir conselhos, enfim, buscar orientação de pessoas que também têm como princípio agradar a Deus. Então, essa é uma necessidade, essa é uma característica do justo, né? Exatamente buscar conselhos com aquelas pessoas que darão conselhos segundo a vontade de Deus, condizentes com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é vontade de Deus. É interessante a gente destacar também que, na verdade, a principal diferença entre justos e ímpios é que o justo, ele é o servo do Senhor. Ele é o servo de Deus, é alguém que, sobretudo, é comprometido em realizar a vontade de Deus, é comprometido em cumprir a palavra do Senhor, em cumprir os decretos, as ordenanças e os ensinamentos do nosso Deus. Essa é uma característica evidente da pessoa, do justo, né, de acordo com a palavra do Senhor. E no versículo 1 também nós já podemos partir para a segunda aplicação. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o justo ele precisa saber a quem pedir conselhos, e em segundo lugar, nós podemos aplicar às nossas vidas a ideia de que o justo ele precisa estar atento com quem anda e onde anda. E lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 15, no versículo 33, a palavra nos diz que nós não podemos nos enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, também, uma das evidências do justo, né, uma das características daquele que é justo, é que, de fato, se preocupa em saber os lugares em que frequenta, as pessoas com quem convive, com quem desfruta do seu tempo. Essa é uma característica evidente também do justo, como nós observamos no Salmo 1. Então, nós observamos a necessidade de estarmos próximos a pessoas, de sermos amigos de pessoas que nos aproximam do Senhor e de ter cuidado também os lugares em que frequentamos, por onde andamos. Até porque nós sabemos que tudo que nós venhamos a fazer, né, como a palavra nos ensina,
quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer coisa, devemos fazer para a glória do nosso Deus. Então, em segundo lugar, o justo, ele precisa se preocupar com quem anda, né, e ter esse discernimento também, os lugares em que anda. A terceira aplicação que nós podemos fazer está no versículo 2. O versículo 2 diz assim: antes, o seu prazer, ou seja, o prazer do justo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, em terceiro lugar, a aplicação que podemos fazer é que o prazer do justo está na lei do Senhor. O nosso prazer, queridos, precisa estar na palavra de Deus, certo? Nós precisamos meditar na palavra do Senhor constantemente, diariamente. Essa é uma necessidade, uma evidência na vida do justo. Diferente do que algumas pessoas pensam e pregam, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente abre a palavra e a gente medita e a gente lê, é o próprio Deus falando conosco, nos orientando, nos direcionando e mostrando como devemos agir. É literalmente o nosso manual, né, de fé e de prática. E meditar, estudar a palavra evidencia a obediência, porque a própria Bíblia nos mostra, né, inúmeros argumentos do porquê que é importante nós meditarmos na palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que as Escrituras, né, são a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Lá em Josué, né, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra vem nos dizer sobre a necessidade de não cessarmos de falar deste livro da lei, de meditar nele de dia e de noite, assim como o salmista vem trazendo, para que nós venhamos a prosperar e sermos bem-sucedidos. E também na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz que a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, por isso, a necessidade de reconhecermos que o justo, ele tem prazer em meditar na palavra de Deus. Em quarto lugar, a quarta aplicação que nós podemos fazer está no versículo 3. Diz assim, no versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, em quarto lugar, nós observamos que o justo, ele é como uma árvore. É uma comparação que nós temos aí sendo apresentada nesse salmo. Nós precisamos, irmãos, estar arraigados ao Senhor, ou seja, com as nossas raízes plantadas no Senhor. Ele é a fonte que necessitamos, é a fonte por excelência. O justo, ele entende, por exemplo, que o que acontece com uma árvore quando ela está plantada próximo a um rio? Por mais que venha a seca, ela não morre. Da mesma forma, acontece com os justos, com aqueles que estão comprometidos com a palavra do Senhor, que estão arraigados no Senhor. Se nós estivermos com nossas raízes plantadas no Senhor, é Ele quem nos sustenta. E mesmo nos momentos difíceis, Ele nos renova. O que é que nós temos lá em Jeremias, né? No capítulo 17, a palavra diz assim, que ele, ou seja, o justo, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem se deixa de dar frutos. Então, todos nós precisamos compreender a necessidade de estarmos arraigados ao Senhor, com as nossas raízes plantadas no nosso Deus. E em quinto lugar, nós observamos que o justo, né, de acordo com o versículo 3, ele também dá fruto. Então, a quinta característica, né, a quinta aplicação é que o justo, ele dá fruto. Nós podemos também lembrar lá em João 15, quando Jesus diz, né, que nós precisamos estar nele para darmos frutos, que precisamos permanecer nele, porque sem ele nada podemos fazer. Então, se estivermos em Jesus, se estivermos confiantes em Deus, nós daremos frutos. Mas existe uma coisa muito importante, queridos, nesse versículo 3. O versículo diz que no devido tempo o justo dá fruto. Talvez isso seja um detalhe que passe despercebido
pela maioria das pessoas. Mas essa expressão no devido tempo é muito importante, porque nós precisamos entender que, mesmo plantados em Jesus, nós devemos respeitar o tempo de Deus. O homem justo, ele obediente a Deus, ele deve buscar compreender e esperar no tempo do Senhor. Nenhuma árvore, dá fruto logo a ser plantada. Existem fases, existem ciclos que precisam ser vivenciados. E do mesmo jeito acontece em nossas vidas. Então o justo ele precisa reconhecer que existem, que esperando em Deus, que estando nele, nós seremos bem-sucedidos e que daremos o fruto no devido tempo. Porque nós sabemos que para todo propósito, debaixo dos céus, há um tempo determinado e estabelecido pelo nosso Deus. Então, que nós possamos analisar as nossas vidas, refletir se estamos andando, se estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor e se de fato temos agido como justos diante do nosso Deus. Se estamos evidenciando essas características bíblicas que o nosso Deus nos ensina. Então, que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos buscar no Senhor a sabedoria e o discernimento para vivermos e realizarmos tudo quanto Ele nos ensina em Sua palavra.